Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez, tá bom, meus irmãos? Então, como é que você tá? Como que você tem passado nesses dias? Nós estamos passando de pandemia, né? Onde nossas limitações são acentuadas, né? Na questão de locomoção, na questão financeira e às vezes nosso psicológico é afetado, né? Então, meus irmãos, eu quero falar de um assunto interessante, é apenas um bate-papo, tá bom? O tempo é curto e eu não pretendo esticar tanto tempo, para que você consiga me ouvir ou assistir e conseguir entender aquilo que eu quero passar, tá bom? O tema de hoje da nossa conversa é: cheguei ao fundo do poço, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Que decisão eu tomo? A quem eu vou recorrer? Eu sempre faço uma oração dizendo a Deus: Senhor, eu só tenho a Ti. Que há pessoas, né, que ela tem, né, outras pessoas que podem dar a ela um suporte até um determinado tempo. Tem outras que não. Então, cada pessoa tem seu grau de dificuldade. Eu irei usar como trilha da nossa conversa o capítulo 30, a partir do capítulo 37 do livro do Gênesis, tá? Que conta a história de um rapaz que cedo ele chegou ao fundo do poço, sem ao menos ter conquistado nada. O nome dele é José. Ele era de uma família de 12 irmãos, tá certo? Seu pai Jacó, né? E a esposa, na verdade, Jacó, a esposa era Leia. Na verdade, Jacó, segundo as tradições antigas, ele tinha duas esposas. Uma era Leia, a outra era Raquel, tá? A amada era Raquel e Leia foi dada a ele numa noite. O pai, né, o seu sogro, enganou ele, dando Leia como esposa, né? E para que ele pudesse casar com Raquel, foi preciso trabalhar mais 7 anos. Foi Jacó. Essa é outra parte da história. Mas eu quero frisar nesse rapaz. Ele não tinha conquistado nada na sua vida, mas mesmo assim, ele chegou ao fundo do poço. E às vezes nós já nascemos no fundo do poço, né? Há pessoas que nascem em determinadas famílias que a família está numa dificuldade terrível, né? E o cenário onde ele vai viver não é um cenário tão promissor assim, né? Mas eu cheguei ao fundo do poço, igual esse rapaz, ele chegou ao fundo do poço. Ele foi enganado, induzido, seduzido pelos seus irmãos. Ele foi chamado para ir a um determinado lugar. Chegou lá, os seus irmãos jogaram ele em um poço. Deixaram ele preso ali. Até que passou os mercadores, se não me engano, os midianitas, né? E compraram José de seus irmãos. Os seus irmãos decidiram vender José. Olha só, esse desfecho começou a ser, é contado a partir do capítulo 37, segue passando pelo capítulo 40, né? E 41, né? 43, vai embora. E 45, 46 e 47, aonde chega o pai de José ao Egito, com sua esposa e tal, filhos, os restantes dos filhos. Então, o que eu quero dizer para você aqui? Este rapaz, José, ele chegou ao fundo do poço, mesmo sem produzir muita coisa. Ele era jovem, mas
Marcos, eu cheguei no fundo do poço, o que eu faço agora? Para onde eu vou? A quem eu devo recorrer? Essas são as perguntas que mais norteiam o pensamento de um homem e de uma mulher, seja ele um chefe de família, né? Seja ela uma dona de casa, tem seu esposo, tem seus filhos, seja este um rapaz, né? Que tem rapaz que é responsável, né? Ele é muito responsável, trabalhador, mas de repente alguma coisa aconteceu. Seja um empresário, né? Que tem sua empresa, de repente as coisas estão funcionando bem, de repente tudo despenca. Seja um dono de um comércio, estava tudo fluindo certinho, de repente as coisas desandam, ele perde os recursos, perde a sua força de aquisição, que é o dinheiro, né? Seja o trabalhador informal, que vende o seu salgadinho na porta de uma empresa, de uma escola, seja o ambulante, seja o autônomo, né? Eu tenho uma pequena empresa de prestação de serviço, eu dependo do que eu faço também, então eu sinto isso também, e devo perceber, e hoje a minha empresa tem que ser legalizada, tudo certinho, para me gerar nota fiscal, senão não trabalho, as empresas não aceitam. É outro fato. Então você chegou ao fundo do poço, o que você vai fazer agora? Primeiro você tem que pensar que você tem a você mesmo, né? Você está no fundo do poço, você está devendo, está sem crédito, está prestes a ser despejado da sua casa, os amigos sumiram, né? Seu cônjuge, esposa ou esposo lhe deixou, porque a crise chegou, sua vida está arrasada, está nos escombros, né? O que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é saber que você tem a você mesmo, ou seja, antes, né, de tudo, você precisa saber que você não veio no mundo à toa. Ninguém nasce assim de graça. Não, ninguém nasce. Ninguém vem ao mundo sem razão. Tá certo? Quando o ser humano ele inclina negativamente sobre a sua pessoa, sobre a sua identidade, sobre por que ele veio no mundo, e começa a se questionar, quando nós estamos num estado crítico de vida, nós falamos muita coisa. Você lê a história de Jó direitinho, que teve um momento que ele variou, teve um momento que ele se arrependeu de ter nascido, né? Então, quando nós estamos em crise, algumas coisas a gente até fala, a gente até passa do ponto, a gente até diz coisas que não deveria falar, e Deus poderia ficar até aborrecido com a gente e deixar a gente para lá, mas ele não vê isso, porque ele sabe que nós estamos no limite das nossas resistências. O interessante é que Deus ele é longânimo, ele não se apressa em tomar uma decisão. Então, às vezes, quando nós estamos em crise, falamos bobagem, perdemos o controle, ficamos no desvário. Agora, uma das coisas que você precisa colocar na sua vida: Deus, ele existe e ele existe eternamente. Você precisa acreditar que se você existe, porque Deus permitiu que você viesse ao mundo. Segundo, você precisa, né? Estou deixando de lado a anotação. Segundo, você precisa se concentrar, né? Que você tem você mesmo. E você precisa, antes de todo mundo, valorizar você como pessoa. Se você não se valorizar, quem vai valorizar você? Porque você vai estar num estado ruim, vai estar num estado de derrota. Mantenha o equilíbrio. Você pode dar a volta por cima. Mantenha o equilíbrio e você vai dar a volta por cima. Você precisa observar que quem chega ao fundo do poço, ele precisa agora pensar em como sair. Você está entendendo? Quando esse rapaz ele caiu, ele foi preso,
os seus irmãos armaram contra ele, porque foi um problema de família que teve, e seus irmãos não gostaram de uma revelação que ele teve, ele era um jovem sonhador, e os seus irmãos trataram de cuidar dele, jogaram ele naquele poço, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Pensa bem, cara, foi vendido pelos seus próprios irmãos. Quantos anos esse rapaz passou na cadeia? Ele foi preso, ficou em prisão, Deus tratou de tirar ele de lá, ele foi tirado, ele revelou o sonho do rei do Egito, e agora ele é proclamado, ele é nomeado pelo próprio rei do Egito a governador de todo o Egito. Ele era como um primeiro-ministro. Tinha um rei, e o rei falou assim: a partir de agora você será governador. E José assumiu o segundo maior cargo, né, no Egito, sendo como se fosse um primeiro-ministro do reino do Egito. Então, o que eu vou dizer para você? Nós, seres humanos, nós somos sujeitos a passar por esses tipos de situação. Eu quero te dizer uma coisa aqui: quando você estiver assim, não tenha vergonha de estar assim. Você vai passar por cima, vai dar a volta por cima e vai vencer. Mas se você tiver vergonha das pessoas que vão comentar sobre o teu nome, das pessoas que vão comentar negativamente a respeito de você, se você se preocupar com as pessoas que vão te abandonar, se você se preocupar com as críticas que farão a você, você não vai vencer. Feche os teus ouvidos para as críticas, feche os teus ouvidos para pensamentos estranhos que as pessoas terão de você. Se concentre em sair dessa situação. E certamente Deus, ele se encarregará de te abençoar e abrir um novo caminho para você. Não será uma tarefa fácil. Ninguém sai do fundo do poço da noite para o dia. Se nós formos falar aqui em termos, para sair do fundo do poço, você precisa pensar em como escalar as paredes do poço. E às vezes, naquele poço onde você vai estar, não vai passar ninguém para ver se você vai estar ali. Talvez alguém que você mais esperava, a atenção não lhe dará a atenção que você precisa. Talvez você vai ver alguém que você conheça lá no topo do poço e vai pedir a ele que jogue pelo menos uma corda. Ele não vai jogar. Eu não quero colocar você contra ninguém, só quero dizer que no mundo a vida é dessa forma. Então você tem todos os graus de dificuldade contra você, mas você não precisa ficar se escabelando com o grau de dificuldade que você tem. Você precisa pedir a Deus sabedoria para sair dessa situação. Nesse momento que nós estamos passando de pandemia, muitos empresários, lojistas, muitas pessoas que tinham seus empregos também perderam seus empregos. Empresas pararam, lojas pararam, serviços pararam. Há muitas pessoas passando aperto. Se todas as pessoas pensarem negativamente, elas não prosperarão. Mas o que você precisa fazer nesse momento é manter a cabeça no lugar. Não ter vergonha do momento que você está passando. A maioria das pessoas, eu ouvi no início da pandemia, que pessoas, logo que começou a pandemia, os projetos foram cancelados, fizeram o bloqueio de algumas cidades, aeroportos, e as pessoas tiveram dificuldade, pessoas que tinham shows, os shows foram cancelados, pessoas que tinham compromissos, os compromissos foram cancelados, e pessoas vendo isso, pessoas que tinham projetos, que tinham investido em determinados projetos, elas viram que iam perder. Muitas se jogaram dos prédios, muitas se suicidaram. Isso é covardia consigo mesmo. Quando a pessoa se suicida, está certo que ela está no limite da sua resistência, mas ela está fazendo uma covardia contra ela mesma. Não há necessidade de você fazer isso. Se você tiver que passar vergonha, passe vergonha. Se você tiver que passar por um momento difícil, constrangedor, um momento de descrédito, passe esse momento de descrédito, mas passa firme. E você vai dar a volta por cima.
Olha, eu tô aqui, eu sou um homem com mais de 40 anos de idade. Eu já vi muita gente grande, hoje está pequeno. Mas já vi muita gente pequena, já vi muito cachaceiro que estava lá todo dia enchendo enchendo a pança de cachaça, de bebida forte. Eu vi essas pessoas na lona, mas o dia que essa pessoa falou assim, eu ainda posso ser alguém. Alguém levou uma palavra de valorização para essa pessoa, falou, você tem condições de sair do fundo do poço, da onde você está, desse vício da bebida. Aquele homem ouviu a voz daquele homem que falou. Ele mudou a sua vida. A sua vida mudou da água para o vinho. Construiu casa, casou seus filhos. E hoje, ele e sua esposa estão envelhecendo, mas de maneira abençoada. O Salmo 128 está se cumprindo na vida desse cidadão. Muitos outros aí na vida tiveram seus momentos difíceis, ou o homem passar por um momento de trevas na sua vida, pode até acontecer, mas se ele quiser mudar a sua vida para melhor, depende única e exclusivamente dele, né? Aí depois o que ele vai fazer? Por que depende dele? Ele precisa aceitar ajuda, ele precisa buscar a Deus o Todo-Poderoso ajuda, aí Deus o abençoará. Por que eu estou falando que depende dele? Porque sim, se ele não existisse, como é que seria abençoado? Então Deus irá abençoá-lo, né? Buscar a Deus. Se você se encontra numa condição difícil da tua vida, não desista, tenha calma, e Deus certamente abençoará a tua vida, abençoará a sua família, abençoará as tuas gerações, abençoará todos os teus projetos, mas tenha calma. Projetos podem ser adiados, mas não descartados, tá bom? Vou deixar o Salmo 123 para a sua meditação. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente volta a bater um papo, né, numa próxima oportunidade.